Meu nome é Roberto e nós vamos hoje refletir um pouco sobre a doutrina espírita, sobre nós, como seres humanos, como filhos de Deus. A doutrina espírita é para nós, sem fanatismo, um caminho de renovação, um caminho de sentido para a nossa vida e motivação para que nós nos elevemos, para que nós cresçamos, para que nós nos libertemos cada vez mais de nossas mazelas, de nossos sofrimentos, de nossas dores. E muito mais do que isso, a doutrina espírita não é apenas uma forma de consolo para cada um de nós. Muito mais que isso, ela é um despertar da nossa consciência. O que ela nos ensina é que nós devemos despertar a nossa consciência. A maioria de nós faz as coisas de maneira intempestiva, ou seja, deslocada, sem pensar, sem refletir. Faz as coisas assim, como diz o povo, a moda Miguelão. A doutrina espírita nos diz que nós devemos refletir, pensar e buscar ser cada vez mais conscientes com o que nós fazemos, pensamos, agimos, decidimos. Isso vai evitar que nós cada vez mais tenhamos menos erros e muito mais acertos. Consequentemente, havendo mais acertos e menos erros, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Nós vamos ter muito mais paz, muito mais saúde, muito mais tranquilidade, muito mais bem-estar, inclusive na área da saúde física, porque está comprovado, até cientificamente, que as nossas células recebem ordens do nosso pensamento, do nosso sistema emocional, para que sejam sadias ou doentias. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções repercutem para que nós tenhamos uma melhor ou pior saúde. Então, aquelas pessoas que só pensam na saúde como alguma coisa física, estão enganadas, digamos assim. Ainda não despertaram para uma verdade. Tudo que nós pensamos, sentimos e transmitimos aos outros através do pensamento, da emoção, do sentimento, das nossas decisões, das nossas atitudes, tudo isso se reflete também na nossa saúde. Vai gerar mais saúde ou menos, dependendo de como nós nos comportamos. E é por isso que Jesus chamou a atenção de que nós precisamos ter um comportamento mais adequado, um comportamento mais sadio, muito mais feliz, muito mais harmonioso, não só conosco, com nós mesmos, mas com os outros também. Dito isso, dito assim, é muito fácil. A gente viraria santo de uma hora para outra. Passaria a andar em nuvens. Só que não é assim. Isso, meus irmãos, é uma caminhada. É um desafio que nós todos estamos convidados a enfrentar no dia a dia. Melhorando um pouquinho cada dia, cada vez. Tentando ser um pouquinho melhor do que nós somos. Assim, nós já avançamos bastante em busca de nós mesmos, em busca dessa paz, desse bem-estar, dessa tranquilidade que todos nós queremos alcançar. Isso é bem diferente do que nós já ouvimos em matéria de religião por aí. Nós, quando éramos crianças, não aprendemos que nós devemos ter um comportamento mais
equilibrado, mais fraterno, mais sadio em relação aos outros e a nós mesmos. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos uma série de coisas, mas não nos ensinaram isso. Mas agora chega a doutrina espírita e fala em uma coisa chamada educação emocional, que é exatamente isso, nós educarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Tudo o que se corresponde a nós precisa ser educado. Educado não significa fugir do problema, não significa negar o problema, não significa escamotear ou, digamos assim, fingir que o problema não existe. Também não significa nós sofrermos por causa dele. Simplesmente sofrermos, cruzarmos os braços e dizermos assim, bom, eu sou vítima do destino, eu cometi alguma bobagem no passado e aí agora estou pagando o pato pelas bobagens que eu fiz no passado. Não é assim, não. Tudo o que nos acontece é lição. Todos os fatos do dia a dia nos ensinam alguma coisa, mesmo os fatos mais banais. Vamos supor que a pessoa vá numa loja e ela é atendida por um vendedor que, digamos assim, vende uma camisa para nós. Nós levamos a camisa para casa, não olhamos o produto e ele trocou o produto. Nós pagamos mais caro e ele nos vendeu um produto inferior. Isso pode acontecer por dois motivos. Um, porque ele se enganou. Outro, pode ser também uma esperteza comercial. Qual é a lição que este fato nos encerra? Muito simples. Nós termos cada vez mais atenção nas coisas que nós fazemos. Porque muitas vezes nós somos enganados pelas pessoas porque nós não prestamos atenção naquilo que nós fazemos. E aí volto a comentar a questão da consciência. É importante nós termos consciência das coisas que nós fazemos. Claro que isso é uma caminhada. Claro que isso é uma busca de educação de cada um de nós. Isso não se faz de um dia para outro. Não é assim, não surge como um passe de mágica. Mas pode nos ajudar e muito a evitar problemas. Problemas em toda parte, em todo o tempo. Vamos supor que nós temos no lar uma briga de casal ou de família, a família toda brigando. Qual é a lição que isso está passando para nós? Vamos buscar ter harmonia. Vamos procurar nos relacionar melhor com as pessoas. Aprender a nos relacionar melhor com A ou B, com as diferenças que nos caracterizam. Nós somos diferentes entre nós, muito diferentes às vezes, mas isso não impede de nós tentarmos, pelo menos tentarmos, conviver harmonicamente com os diferentes, com essas diferenças. Claro, meus irmãos, claro que isso é uma caminhada. Isso não é, assim, uma coisa que se vá conseguir de um dia para outro. Isso é uma busca constante, é uma busca diária, é uma busca incessante, é uma busca em direção ao nosso equilíbrio, à nossa paz, ao nosso conforto espiritual e emocional. E também, como já foi dito, a nossa saúde física. O Espiritismo não é uma religião que propõe o isolamento, muito pelo contrário. Ele não propõe que nós nos isolemos, mas pelo contrário, ele nos convida a que nós nos relacionemos com as pessoas. O quanto mais nós pudermos, com todas as pessoas. Sejam pobres, sejam ricas, sejam negras, sejam brancas, sejam judias, árabes, ou sejam muito cultas, ou pessoas que não estudaram, que não tiveram possibilidade de estudar.
Por quê, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, nós estamos no princípio da fraternidade. Nós somos convidados ao trabalho da fraternidade, de nós construirmos uma sociedade mais fraterna, um mundo mais fraterno. E nós vamos só conseguir isso se nós estendermos as mãos aos nossos irmãos. Vou repetir, não é fácil, gente. Não é fácil. Não é simples como um discurso, uma palestra ou uma preleção numa casa espírita, ou numa igreja católica, ou num templo evangélico, ou seja, onde for. Não é simples, mas é uma caminhada, é uma busca. É uma busca. Por isso hoje se fala em diversidade. Porque hoje está tão em moda essa palavra diversidade. Porque diversidade é a diferença, é a soma das diferenças, é todo o leque de diferenças em nossas vidas. Então, quanto mais nós convivermos com as diferenças, quanto mais nós aproveitarmos a riqueza que o outro tem para nos oferecer, porque todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar, todas, sem exceção. Nós sempre aprendemos quando convivemos com as outras pessoas. Seja quem for, nós sempre aprendemos. Podemos aprender, se quisermos, claro. Então, diversidade não é uma palavra que surge assim porque é moda. Ela está dentro do princípio da doutrina espírita. E muito mais do que dentro da doutrina espírita, está na nossa condição de seres que buscam a fraternidade. Nosso caminho é nós chegarmos a ser fraternos. Vamos conseguir? Dependerá de cada um de nós. Do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa busca por uma vida melhor, por um mundo melhor, por uma conduta melhor. Mas não podemos nos iludir que nós vamos, meus queridos irmãos, simplesmente chegar à perfeição de um dia para o outro. Não. Nós não devemos ser perfeccionistas, querer ser perfeitos e cobrar dos outros porque, fulano é espírita, então ele tem que seguir a cartilha do espiritismo integralmente. Ele não pode falhar. Quem disse isso? Quem disse isso? Onde está no Evangelho isso? Isso não existe. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos lacunas. Todos nós estamos, na verdade, lá na escola de educação infantil. Quando a criança tem, assim, acho que 5 anos, 4 anos, às vezes bota até em 3 anos, eles vão para a creche. Antigamente se chamava creche, ou ainda existe, eu acho que chama isso ainda assim. A criança vai para aprender a conviver com as outras crianças. Ou seja, adquirir o convívio social. E aprender a ser independente dos pais. Um pouquinho, pelo menos, independente dos pais. Aprender a crescer e se tornar, no futuro, um adulto maduro, um adulto responsável, um adulto equilibrado. Nós, na verdade, meus irmãos, todos nós, estamos numa escola de educação infantil. Nós estamos na creche, todos nós. E as lições que nos são passadas pela vida nos convidam a subir, a ascender, a melhorar de grau, de estudo, de comportamento, ascendendo a outros patamares de consciência e lucidez, através do nosso esforço de cada um de nós. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é, antes de tudo, um convite para o amor, um convite para a esperança, um convite para a fé, um convite para a luz. Um convite. Nós podemos aceitá-lo ou não. Nós podemos esquecê-lo, desprezá-lo, nem tomar conhecimento dele, ou tentar ser melhor do que nós somos. E aí, meus irmãos, nós vamos adquirir muito mais benefícios
Um dos benefícios é a paz. Vamos ter paz. Dizem os estudiosos, os que estudam a doutrina espírita profundamente, que nós não adquirimos paz, nós adquirimos no início serenidade. A paz virá mais tarde quando nós formos espíritos mais elevados. Mas de qualquer maneira, se nós adquirirmos serenidade em nossas vidas, em nosso cotidiano, já é um grande avanço, meus irmãos. Já é um grande avanço. Só quem já andou, só quem sentiu angústia, sentiu conflitos, sentiu o peso do mundo emocional complicado, da angústia, do conflito, da briga interna, da disputa consigo mesmo e com os outros, sabe o quanto é bom ter serenidade, o quanto é bom a gente estar próximo, ou mais próximo, ou menos distante da paz. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é um bálsamo para nós, mas também é uma bússola. 2 Bs, bálsamo e bússola. Ela nos convida a seguir em direção a Jesus, seguir em direção ao bem, ser um trabalhador do bem, primeiro dentro de nós, primeiro com nós mesmos e depois com os outros. Nós precisamos organizar o nosso mundo emocional, melhorar a nossa vida e aí partir para ajudar o outro. Há quem diga que seria o contrário. Primeiro nós faríamos caridade e com isso nós melhoraríamos internamente. E também é verdade, nós podemos fazer as duas coisas. Mas fundamental, meus irmãos, é que as pessoas vejam o Espiritismo como uma grande escola, uma grande universidade. Não é uma universidade, não. Para nós ainda é a escolinha de educação infantil de que eu falei há pouco. Nós somos crianças, meus irmãos, todos nós somos crianças pequenas, crianças que não sabem ainda viver, que dependem dos pais, enfim, dependem de uma série de coisas para poder sobreviver. Nós somos crianças. E sendo crianças, nós aprendemos os primeiros passos de uma vida melhor, de uma vida muito mais sadia, de uma vida muito mais feliz. Muitas vezes as pessoas não são felizes porque elas se distanciam delas mesmas. É como um aparelho eletrônico. Se eu coloco na tomada o fio. Se eu ligo na tomada o aparelho eletrônico, ele funciona. Se eu não ligo, ele não funciona. Então, nós precisamos nos ligar a nós mesmos. Através dessa busca, dessa luta, dessa vontade de nós melhorarmos, da nossa disposição de nós melhorarmos. Surgiu a Covid agora há pouco. A Covid ainda continua existindo, nós estamos de máscara, nós nos preocupamos com isso e tudo mais. Melhorou um pouco, né? Mas ainda a Covid nos assusta. Vamos pensar um pouquinho naqueles velhinhos de 90 anos, 95 anos, que vão para o hospital. Eles são entubados, eles ficam muito mal no hospital. Mas, de repente, a televisão mostra eles saindo do hospital na cadeira de rodas e os médicos fazendo corredor polonês, aplaudindo aquele velhinho ou aquela velhinha que superou a doença e melhorou, enquanto os jovens, muitos jovens, morreram. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque o velhinho, quando ele foi entubado lá, e diz que eu nunca fui entubado, graças a Deus, mas as pessoas que dizem que a gente ouviu no rádio, enfim, as notícias nos abasteceram de informações e tal. Em ser entubado é uma coisa terrível, diz que é muito sofrido. Então, assim, se nós
se eles são entubados e eles reagem, e eles com 92, 95, 96 anos, saem do hospital e se recuperam, é porque tem uma coisa importante. Eles cogitaram de mudar, de se renovar, inconscientemente ou não, eles lá no hospital, internados com aquele sofrimento, eles resolveram mudar, eles resolveram propor uma outra coisa para a vida deles. Às vezes tinha um problema com o filho, uma briga com o filho, ou com a mulher, ou com o genro, ou com a nora, ou com a sogra, enfim, com a sogra, um velho com 95 anos não vai ter sogra, né? Aí eu me enganei mesmo. Mas assim, mas tem uma briga com um familiar. Bom, então, ele cogitou de mudar, ele imaginou, eu vou mudar, eu quero mudar. E o que o fez mudar? A dor, o sofrimento. O sofrimento despertou esse cidadão para melhorar, para ser melhor. Então, ele adquiriu condições físicas de imunidade. Olha o que eu disse antes. As células nos convidam para, nos chamam a atenção, nos despertam para, ou melhor, as células nos recebem ordens para que nós tenhamos uma saúde melhor ou pior, dependendo do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa emoção, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. É por isso que o Espiritismo sempre diz, é preciso que nós façamos a chamada reforma íntima. Façamos a nossa educação emocional. E isso é uma tecla que está sendo bem batida na doutrina espírita. Educação emocional. Ou, em outras palavras, reforma íntima, a nossa renovação interior. Isso não é, meus irmãos, ser santo, querer ser santo de uma hora para outra. Eu vou ser santo hoje. Eu vou virar santo. Não. Nós estamos muito longe da santidade ainda. Muito longe. Mas nós podemos, meus irmãos, lutar. E alguns dizem que a palavra lutar não é conveniente, porque lutar significa sacrifício, significa até dor. E não seria lutar, seria buscar a nossa melhoria. Melhoria como ser humano, ser um ser humano melhor. E aí nós nos credenciamos a nos tornar mais leves, a nossa vida se torna mais leve. E isso acontece, meus irmãos. Isso não é conversa fiada, não é balela, não é uma coisa dita assim, porque alguém inventou. Não. Nós nos tornamos melhores. Se nós nos tornamos melhores, a nossa vida melhora. E vamos ser bem práticos. Eu tenho uma família, e a minha família, eu vivo em briga com a minha família. Eu vivo brigando no meu trabalho. Eu vivo brigando com todo Deus e todo mundo. Se eu melhoro, eu pergunto a vocês, se eu melhoro como ser humano, se eu deixo de gerar conflitos na minha vida, a minha vida não se torna mais leve? O meu ambiente de trabalho não se torna mais leve? O meu ambiente familiar não se torna mais leve? Porque sou eu menos um que criou aquele bafafá, aquela peleia dura, incessante de conflitos dentro do lar, ou dentro da escola, ou dentro da faculdade, ou dentro do trabalho, ou com a vizinhança, enfim, não importa. Então, por isso que a doutrina espírita nos diz, tentemos ser melhores. Tentemos ser melhores. Não significa que nós vamos conseguir, gente. Não. Nós não vamos conseguir sempre. Os livros de educação emocional nos dizem assim. Os livros de educação emocional que estão nas livrarias espíritas para quem quiser ler. Dizem assim que nós temos o ideal e o possível.
E esta é a distância do nosso caminho espiritual. O ideal e o possível. Nós temos o eu ideal e o eu real. O que é o eu real? O eu ideal é aquilo que eu gostaria de ser, que eu devo ser, que eu vou ser no futuro. Todos nós vamos ser seres melhores no futuro. Todos nós vamos ascender, subir, melhorar, e nós vamos ter, todos nós, com exceção, sem exceção, gente, sem exceção, todos nós seremos seres angélicos, ou seja, nós seremos anjos. Só que não de asinhas, não de asinhas, não com aquela túnica branca que nós sempre estamos acostumados a ver os anjos e tal, não. Nós seremos seres angélicos na medida que nós evoluirmos, melhorarmos como seres humanos, nos adaptarmos a uma condição, a outra condição espiritual, uma outra condição energética, uma outra condição de vida bem diferente daquela que nós vivemos hoje. Isso, meus irmãos, não tem preço. Porque isso é maravilhoso, porque isso nos leva a melhorar, a ter uma vida melhor. E a gente pode ver isso no dia a dia. Quantas pessoas passam por nós e trazem serenidade no rosto. Desenhado no rosto o clima de serenidade, de paz, de harmonia. Quantas pessoas. Um amigo trabalhou numa repartição pública, ali na Sarmento Leite. E ele notava que a pessoa que fazia a limpeza ali era uma pessoa serena, tranquila, harmonizada. Uma pessoa que passava uma coisa boa. Passava uma coisa boa para as pessoas. Ela, dentro da repartição pública, era a pessoa que estava na posição mais inferior de todo o cronograma é o organograma que se diz, né? Obrigado. A pirâmide funcional, ela era a pessoa que estava uma situação mais precária, porque ela ganhava menos, ela não tinha status nenhum, mas era a pessoa mais evoluída ali, porque ela passava isso para as pessoas, porque ela tinha uma vivência interior, uma vivência espiritual diferente. Não, ela não era santa, não. Ela não era anjo, não. Era um ser humano, como qualquer outro. Mas ela transmitia isso. Se nós observarmos bem, prestarmos bem atenção, veremos que muita gente ao nosso redor, no nosso dia a dia, passa isso, passa serenidade, passa coisas boas. Oh, aquela fulana ali, aquela vizinha passa uma coisa boa. Aquela outra passa uma outra coisa boa, enfim. Quando ela passa paz, serenidade, harmonia, amor, tanta coisa boa. Essas pessoas, meus irmãos, estão lutando. Elas não nasceram com isso. Elas não se transformaram santas de um dia para o outro. Elas buscaram essa condição. Elas buscaram essa vontade, essa luta, essa decisão de serem melhores. E o resultado disso é que elas se tornam melhores mesmo. É como eu disse, elas não se tornam santas, nem anjos. Elas continuam sendo seres humanos com seus defeitos e com as suas falhas, com seus recuos, com seus medos, com as suas inseguranças, com tudo aquilo que nós conhecemos, porque todos nós temos isso. Mais ou menos, em maior ou menor proporção. Mas nós podemos melhorar paulatinamente, aos poucos. E este é o convite que a doutrina espírita nos faz. Buscarmos a nossa renovação. Vale a pena? Vale muito a pena. Agora alguém poderia se levantar e dizer assim: seu palestrante,
o senhor por acaso faz isso? Está falando aqui para nós, tão bacana e tal, e faz isso? Eu vou dizer assim para vocês, não faço. Mas eu luto. Mas eu luto no meu dia a dia para ser melhor, eu tento. Caio muito, erro muito, mas eu faço, mas eu luto, mas eu tento. Então, o que vale, meus irmãos, é aquilo que o velhinho fez lá no hospital, cogitar, porque a doutrina espírita diz assim, quando a gente cogita de mudar, quando a gente cogita, porque tem gente que não cogita de mudar coisa nenhuma. Eu conheci uma senhora que ela já tem 80 anos, 81. Ela é administradora hospitalar, uma pessoa muito inteligente, culta, uma pessoa bem qualificada, discute os assuntos da atualidade e assim com a maior facilidade. E com maior profundidade, lucidez e tal. Ela dizia assim, eu não preciso mudar. Eu não vou mudar. Essa pessoa está cogitando de mudar? Não. Cogitar de mudar é dizer assim, bom, eu vou tentar. Eu vou fazer aos poucos. Eu vou tentar melhorar como ser humano. Eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu vou tentar viver de outro jeito. E se eu precisar, eu vou buscar ajuda. As casas espíritas estão cheias de atendimentos fraternos, cheias de orientadores, cheias de médiuns que podem ajudar a gente. As casas, os templos evangélicos também, a igreja católica, a sinagoga, as mesquitas, enfim, os budistas, todo mundo está disposto a nos ajudar. É só buscar ajuda. E às vezes a pessoa precisa também de um psicólogo, ou num caso mais grave, precisa de um psiquiatra. Mas isso são recursos que a vida nos coloca para que nós sejamos melhores, para que nós vivamos melhor. Porque Deus não quer que nós soframos. E outra coisa, Deus não pune. Jesus não nos persegue. A espiritualidade superior não se vinga de nós, como alguns dizem. Mas Deus é vingativo, Deus vai nos pune, Deus é punitivo, Deus vai nos castigar. Deus não castiga ninguém, gente. Deus não castiga ninguém. Isso é uma balela, é uma coisa falsa, é uma afirmação falsa que nos passaram. Deus não porque se Deus é amor, gente. Se Deus é amor incondicional, como é que Ele vai punir quem quer que seja? Como é que Ele vai odiar quem quer que seja? Ou Ele vai ficar irado, ficar nervoso, ficar possesso da vida porque João, Maria, ou sei lá quem, ou Roberto da vida, errou. Como? Isso não tem sentido, gente. É uma questão de lógica, mera lógica. Deus não pune ninguém. Deus nos deu as leis. Quem nos cobra as coisas, quem nos coloca no prumo, é a consciência. Quem vai nos colocar no prumo é sempre a consciência, a nossa consciência. Não é a consciência dos outros, é a nossa consciência. Mas nós não devemos ter medo dela, não. Porque nós podemos formá-la, nós podemos despertá-la, nós podemos melhorar como ser humano, fazer as coisas melhores, de um jeito melhor. E aí conseguir ser um ser humano melhor. Ter melhor qualidade de vida, ter melhor saúde, viver em paz com nós mesmos e com os outros. Podemos ter uma vida bem mais leve. Grande parte das pessoas passa mal e passa aquilo que o pessoal chama normalmente de perrengue, porque não se preocupa consigo, não faz nada por si mesmo. Cruza os braços e espera que as coisas caiam do céu. As coisas não caem do céu. As coisas vêm do céu quando nós as merecemos, quando nós as buscamos através da nossa presença diante da nossa consciência mais equilibrada, mais serena, mais
iluminada, digamos assim. Beleza a nossa doutrina espírita, não é? Beleza a nossa doutrina espírita. Porque ela nos ensina diferente. Ela nos ensina que nós podemos ser felizes, que nós podemos ter esperança. E que o nosso futuro é bonito, o nosso futuro é grandioso. E quanto mais nós mergulhamos na nossa consciência, no despertar da nossa consciência, suando a camiseta, porque não é fácil, não é simples, não é assim uma coisa tão linda, tão assim mágica, não. Quanto mais nós lutamos, mais nós vislumbramos, nós percebemos coisas que nós nem imaginamos que aparecem para nós. Sentimentos e vivências que nós nem imaginamos, que nós nunca imaginamos, e que surgem e que nós vamos descortinando, nós vamos aprendendo a ver com a nossa mudança, com a nossa libertação, com a nosso crescimento. Beleza, doutrina espírita. Não sem fanatismo, mas com a certeza de que nós caminhamos para o melhor. Nós caminhamos para uma vida bem melhor. Porque isso é destino de Deus. E outra coisa importante. Todos, sem exceção, todos os seres humanos melhorarão e chegarão à felicidade. Então nós não excluímos, por exemplo, os piores bandidos que estão nas cadeias. Vamos imaginar o pior bandido do mundo. Aquele que tem mais pena para cumprir, o que foi mais cruel. Mesmo ele vai se libertar. Mesmo ele vai ser feliz um dia. E ele vai ser também um anjo, vai ser um espírito angélico, um ser angélico. Ou seja, ele vai crescer, ele vai se superar, ele vai se renovar. Talvez demore muito mais, porque por causa das nossas resistências. Todos nós temos resistências. Todos nós temos conflitos dentro de nós. Todos nós nos batemos com nós mesmos diante da necessidade de fazermos o nosso caminho. Isso é verdade. Todos nós sabemos disso. Todos nós temos resistências. Então, ele poderá ter mais resistência. Eu tenho amigos que vão aos presídios pregando a doutrina espírita e também de outras religiões. E eles dizem assim, que os presos têm uma sede de espiritualidade muito grande. Isso explica por dois motivos. Primeiro, porque todos nós temos sede de espiritualidade. Todos nós temos sedes daquilo que nós poderíamos chamar de transcendência. Todos nós queremos melhorar, nós queremos ser felizes. E isso de certa forma, é um sinal da transcendência, da nossa espiritualidade latente dentro de nós. Os presos, que são seres humanos como nós, nossos irmãos em Cristo, queremos ou não, também têm essa sede de espiritualidade. Em segundo lugar, porque os que estão no regime fechado, ou seja, dentro da grade, não podem sair, nunca podem sair de lá, a não ser que o juiz permita isso, a justiça permita, eles estão confinados àquele espaço ali, e a vida deles se resume àquilo ali. E a supressão da liberdade, como todos nós sabemos, é uma das piores coisas que o ser humano pode enfrentar. A gente não ter liberdade é talvez a pior coisa que pode, uma das piores coisas que pode nos acontecer. Então, eles também despertam pela dor, por essa falta de liberdade, por essa ânsia de serem livres, eles despertam para uma vida melhor. Eles despertam, eles buscam, eles querem, grande parte deles quer viver feliz, quer ser feliz, quer encontrar a paz, quer encontrar o seu lado espiritual, quer desenvolver a sua espiritualidade.